Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma coisa bem importante, que é libertação. E junto com a libertação vem a cura interior também, vem a cura divina, né? Vamos começar com um versículo que fica aqui no livro de 1 Pedro 5, 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então veja só que o diabo ele anda ao derredor, né? Então aqui diz assim, ó, o vosso adversário anda de redor, não ao redor, que ao redor de nós estão os anjos, o Espírito Santo está conosco, mas se a gente der uma brecha para ele, ele realmente entra na vida da pessoa e ele faz o estrago, né? Aquilo ele vai fazer, a partir do momento que você tem Jesus na sua vida, você aceitou Jesus, você tem uma cobertura do sangue de Cristo. Mas fala vigiai, porque muitas pessoas não vigiam e pecam, falam palavrões, xingam, odeiam, cometem pecados, vem pornografia, né, depressão, daí vem a depressão, mágoa, ressentimento, né, daí vem as amarguras, e tudo isso são portas abertas, né? Você peca e o diabo vem lançar setas no seu coração de tristeza e de angústia. Então, como que a gente tem que fazer? A Bíblia é clara que tudo a gente resolve com oração, em nome de Jesus, né? Você pede perdão aos seus pecados, você repreende o maligno e você recebe a transformação, a cura, a libertação. Mas, às vezes, para algumas pessoas não é tão simples assim. Eu vou dar um testemunho que aconteceu deixa eu ver, foi nos anos 70, eu não me lembro que ano, né? Uns 40 anos atrás ou mais, né? Eu lembro que a nossa família estava com vários problemas assim, muita briga, muitos problemas em casa, minha mãe caiu doente, mas ela tinha recebido um presente, uma caixa de chocolates assim, de uma pessoa que não era amiga da família, que na verdade era uma inimiga do meu pai no colégio. E aí, desde que a minha mãe comeu aquele chocolate, ela caiu doente e todo mundo em casa ficou aquela perturbação, sabe? Briga, 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 e eu comecei a sentir, eu tinha essa sensibilidade e tenho até hoje. Eu comecei a sentir a presença maligna, né? E não só de noite, porque normalmente às vezes o diabo tenta se aproximar de madrugada, por quê? Porque você está dormindo, né? E o diabo ele é um covarde, né? A Bíblia diz em Efésios 6 que eles são demônios dos ares, são principados dos ares. Por quê? Eles ficam longe de nós porque eles têm medo de chegar perto de nós, porque Deus nos protege, né? Então, mas quando você dorme, se você não estiver também vigilante, seu espírito, se você pecou durante o dia e tal, eles tentam se aproximar durante a madrugada. Mas, tá? A coisa estava tão feia na nossa casa que eu senti a presença maligna durante o dia, sentada no sofá, assim, assistindo TV, por exemplo, eu sentia aqueles arrepios, aquela presença horrível, né? Bem, só sei que conversa vai, conversa vem, eu acabei indo lá na igreja, na primeira igreja quadrangular, lá na Alberto Fulano, que tinha uma reunião de pastores, né? E daí meu pai, inclusive, me pediu para ir no lugar dele na reunião. Fui, tá? Eu acho que eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, na época. Não me lembro bem a idade. Mas quando eu cheguei lá, tinha dois pastores assim que eu pedi para eles oração, né? E eles disseram assim: olha, fizeram uma macumba para sua família, e nós vamos orar por você agora, e você vai chegar em casa, vai reunir a sua família, vai repreender e Deus vai abençoar. Pastores oraram por mim, cheguei em casa, reuni a família, repreendi em nome de Jesus. O meu pai até disse assim: os meus poucos cabelos que tem se arrepiaram todinhos na hora da oração, né? Ele sentiu mesmo, né? Então repreendi aquele mal assim, pronto, melhorou as coisas em casa, parou aquela brigaiada, minha mãe ficou boa, etc. Então só para vocês entenderem que o diabo ele é oportunista, tá? Então ele tenta entrar quando a gente dá lugar para ele. Então quando diz assim, resistir aqui dizendo assim, vigiai primeiro, você tem que ser sóbrio, dizendo aqui, sede sóbrios.
O que é ser sóbrio? É só você não encher a cara com álcool e drogas? Não, ser sóbrio é você não ficar fazendo estripulia, não ficar falando coisas que não deve, tentar viver uma vida organizada, não ficar passando a noites aí claro, em orgias e tal, né? Mas você ser sóbrio é você andar na linha, né? Fazer as coisas com Deus. Vigiar é você prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, né? Você tem que prestar atenção, o que está acontecendo, onde eu vou, o que eu faço. E isso está acontecendo muito hoje das pessoas não ouvirem mais Deus, não procuram ouvir a voz de Deus. Se Deus quer que ela vá em determinado lugar, a decisão que ela vai tomar, né? Às vezes as pessoas elas fazem tudo pela sua cabeça, elas não procuram ser dirigidas pelo Espírito Santo, não procuram vigiar, né? Então Jesus ele nos avisa lá em Mateus, por exemplo, quando ele estava orando no Getsemane ali, que suou gotas de sangue, sofrendo aquela opressão antes de ser crucificado, os discípulos estavam dormindo e ele chegou para os discípulos 3 vezes. Ele falou: vigiai, orai para que não caiais em tentação. Voltou lá, continuou orando mais uma meia hora, uma hora, não sei quanto tempo. Voltou lá e disse para os discípulos: vigiai e orai para que não caiais em tentação. Depois foi a 3ª vez, eles estavam dormindo ainda. Então hoje a gente vê uma geração aí que realmente está dormindo, tá? Só querem festa, bagunça, fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem, a gente está nas redes sociais aqui, mas a rede social tem que ser um contato benéfico, onde você pode postar coisas bonitas e também postar as coisas de Deus, né? Não uma coisa para trazer malefício, ficar se xingando ou ficar ali postando coisas que não vão trazer edificação, né? Então a rede social ela tem que ter a função para o servo de Deus, tem que ter a função benéfica, né? De edificação. Então o que acontece? Para a gente ter libertação contínua, porque às vezes a pessoa, um dia alguém já impôs a mão sobre você, você se sentiu liberto, mas agora você não se sente liberto. Por quê? Muitas coisas aconteceram, você não buscou a Deus, você não orou, deixou de ir na igreja, começou a pensar só em vaidade, só como é que está aí a sua aparência, pensar só em correr atrás do dinheiro, e o que vai acontecendo? Você vai enfraquecendo na fé. Se a Bíblia diz orar sem cessar, que fala lá em Tessalonicenses, você tem que orar sempre, você tem que estar sempre intercedendo por você, a sua família, repreendendo o diabo, porque está até no Pai Nosso, dizendo: livra-nos do mal. Então a gente tem sim que orar para que o diabo não tenha poder sobre a nossa vida, né? Vamos ver um outro versículo, diz assim. Então veja só, a pessoa ela quer bênçãos na vida dela, ela quer graça na vida dela, né? Ela quer tudo de bom, né? Mas o que nós temos que entender é que as coisas que acontecem ao nosso redor têm a ver com o nosso interior, né? A Bíblia diz assim, ó, que Deus pesa os corações para dar a cada um segundo as suas obras, né? Então a gente vai ter no nosso dia a dia um resultado do nosso interior, né? Como está a nossa vida. Então se a gente vive uma vida, a pessoa cheia de problemas, né? Não só problema, às vezes tem vários tipos de problemas que a pessoa pode ter, né? Pode ser financeiro, doenças, que sempre a pessoa está sempre doente. Pode ser que sempre ela tem problema financeiro, está sempre sem dinheiro, né? Ou a pessoa está sempre brigando em casa, né? Brigando. Então, existem coisas que afetam a sua vida porque tem uma causa. E o Senhor, Ele nos mostra que existe uma solução para isso daí, tá? Qual é a solução? Então, vamos ver nos versículos aqui, olha, Jeremias 29:13, olha só que bonito, em Jeremias 29:13, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, tá? Então, tem que ser de todo o coração. Por que às vezes a pessoa não é respondida nas suas orações? Porque ela é superficial. Se a gente for superficial na nossa oração, a gente não será atendido. Nós temos que colocar todo o nosso coração ali em Deus, né? Confiando, acreditando, tendo fé, orando, e Deus vai responder. Tem outro versículo, ó, Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, se a pessoa só pensa na vaidade, eu quero melhor carro, eu quero melhor casa, melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo, chega uma hora que Deus não dá, né? Se você precisa de uma casa para você morar, colocar sua família, Deus vai te dar, né? Agora, se a pessoa só quer só mais, né? Vai chegar a hora que a pessoa vai ficar, não vai receber,
né? Então nós temos que entender que nós temos que ter também uma organização na nossa vida. Se eu gastar o dinheiro do que não precisa, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu gastar dinheiro naquilo que não é pão, como a Bíblia diz, eu vou ter problemas financeiros. Então, tudo é uma consequência. Se eu, por exemplo, não cuidar da minha saúde, eu não coloco uma blusa, eu não tomo, não como, não me alimento bem, não durmo as horas necessárias para me descansar, eu vou ficar doente. Então, são consequências. O que o homem semear, isso ele ceifará. Se eu abusar da minha saúde, eu vou ter doença. Mas, às vezes, tem doenças que podem vir por feitiçaria, sim. Tem doenças que podem vir, sabe pelo quê? Por mágoa, por não perdoar. Então, tudo tem que ser examinado. Porque qual é a causa? Né? Qual é a causa desse problema? Então, às vezes, também vem doenças porque a gente aceita a doença e fala em doença, aceita a doença e fala em doença, aceita a doença e fala em doença. Eu vou dar um outro testemunho. Lá pelos anos mais ou menos 2011 ou 12, né? Um dia eu estava com dor aqui, não sei aonde, aqui na coluna. Doía a coluna, doía. Outro dia, uma dor no estômago insuportável, né? Outro dia me infeccionava o ouvido. Eu falei, sabe uma coisa? Eu me ajoelhei, repreendi, disse, espírito de doença, saia da minha vida em nome de Jesus. Pronto, saiu toda aquela doença que andava. Uma hora a doença está aqui, uma hora está lá, outra hora está lá. Pronto, repreendi. Então nós temos que ser assim. Outras vezes pode ser simplesmente que a gente tem que confessar pecados, como aconteceu uma vez para mim, quando eu estava grávida da minha filha, no último mês de gravidez mais ou menos, né? E daí deslocou a minha perna, eu não conseguia sair de casa, porque eu não conseguia andar. Eu nem pedi cura, porque eu pensava assim, gravidez a gente tem que sofrer mesmo, né? Eu me ajoelhei do lado da minha cama e eu só pedi perdão de pecados. Eu levantei sem dor nenhuma, eu já estava dias com aquele problema na minha perna. Eu nem pedi cura, né? Só pedi perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Então tem várias testemunhas, eu tenho muitos testemunhos para contar, não cabe aqui, né? Vamos ver mais um versículo. Se eu atender à iniquidade, que é o pecado, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu não abandonar o pecado, Deus não vai me ouvir. Então, vamos supor, tá? A pessoa, Deus já falou no coração dela, o Espírito já falou que ela tem que parar de ficar só assistindo filmes que não é bom. Filme que tem pornografia, filme que tem violência, filme isso, filme que faz mal, filme que destrói a tua alma. A pessoa não abandona. Ela vai ter problemas espirituais. Então, se o Espírito Santo disser, faça tal coisa, faça, né? Abandone o que não edifica. Comece a ver coisas boas. Se quer assistir filme, assiste filmes bons, assiste filmes de histórias bíblicas, ou assiste filmes assim que sejam edificantes, assista pregações. Eu sei que a maioria das pessoas não quer isso, porque a maioria das pessoas, 90%, não quer Deus, não quer Jesus, não quer edificação em Cristo, né? Só que quando chegar naquele dia lá da sua morte, ou chegar ao arrebatamento e ela não subir, aí já vai ser tarde demais. Então nós temos que entender que tem agora oportunidade de salvação, de cura e libertação, que Jesus dá tudo para nós. Vamos ver outro versículo. Gálatas 5, verso 16 em diante. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu quero ver esse aqui do Gálatas 5 aqui no... Vamos ver aqui. Coríntios aqui, Gálatas. O Gálatas 5 aqui. Então, a partir do verso 16, olha só como é que diz aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, que é o pecado. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, eles brigam, né? E essas opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne... Porque a lei, que lei é essa que está falando? A lei lá do Velho Testamento que condenava, né? Tinha que fazer sacrifício para receber remissão. Hoje nós temos o grande sacrifício já feito, que é Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então, a gente não está mais debaixo dessa maldição da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, brigas, etc. Né? Essas coisas, porfias são a pessoa competindo, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e assim por diante. Contra essas coisas não há lei. Então, esses pecados,
pessoa assim, não faz mal um pecado aqui, um pecado ali. Então a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Então quando a pessoa começa a se afundar no pecado, o que a pessoa doente nega? A primeira coisa que a pessoa doente nega, comida. Então quando a pessoa está bem doente, ela não quer comer. A pessoa que está bem doente espiritualmente, ela não quer o alimento espiritual mais, ela não quer mais ir na igreja, ela não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar. Então esse é o maior sinal de doença espiritual. Quando a pessoa começa a pecar muito, se afundar no pecado, chega uma hora que ela nem consciência mais tem de peso, ela já não tem mais peso na consciência. Porque quando a gente está com Deus e você comete um erro, dá aquele peso na consciência, né? Quando a pessoa se distancia tanto, ela já não tem mais peso na consciência. Ela já está tão afundada no erro que parece que a vida dela é aquilo mesmo, tem que ser aquilo mesmo. Então, o pecado abre as portas para que o diabo atue na vida da pessoa, né? Então, outra parte bem interessante também na Bíblia aqui, que fala toda a armadura de Deus que fala aqui, mas eu quero falar, tem a armadura de Deus, que é você ter fé, a palavra de Deus, a justiça e tudo, né? Mas aqui diz assim, ó, só um pouquinho mais aqui em cima, mais em cima, aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta é contra as obras malignas. E tem gente que gosta de brigar com pessoas, mas não gosta de vencer o maligno. Então a nossa luta é contra as obras do diabo. A gente tem que vencer nas armas do Espírito, como aqui diz em Efésios 6, que é toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, que é você ter certeza que é salvo, a couraça da justiça, que é você praticar aquilo que é correto, o cinto da verdade, que diz que está cingido nos lombos, como era antigamente atravessado o cinto do soldado. No cinto estava mostrando que exército ele pertencia, nós somos do exército da salvação de Cristo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus para a defesa, né? E para vencer as obras malignas, o escudo da fé, os sapatos calçados com a pregação do evangelho e preparação para o evangelho da paz, que é você, além de andar no caminho certo, você pregar o evangelho. Tudo isso faz parte da nossa armadura, né? A gente tem que ter esse revestimento. Por que é que tem pessoas que vivem derrotadas? Porque a pessoa ela não busca Deus, ela não ora, ela não dobra o joelho, ela não busca a presença do Espírito Santo, ela não vai na igreja porque fica ouvindo essas heresias aí que diz que não precisa de igreja, fica ouvindo as heresias que não precisa ajudar a igreja, que não precisa dar um dízimo lá para ajudar o pastor, que está lá sofrendo com as portas, às vezes fechando porque os membros abandonaram a igreja, só querem ir nessas igrejas aí que tem show, irmão, e abandonaram os pastores que pregam a justiça, a verdade, o arrependimento. Então nós temos que prestar atenção, que nós temos que buscar a presença do Espírito. Então diz assim, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então nós temos que andar em Espírito, né? Vamos dizer assim, é a única maneira de a gente conseguir vencer as obras malignas. Tiago 4,7, acho que só que eu já vi Tiago 4,7 aqui, não, eu ainda não vi, não, aqui embaixo, ó. O Tiago 4,7, veja só o que diz aqui, ó. Então diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que você vai conseguir resistir ao diabo? Sozinho? Mostrando uma cruz para ele? Jogando água benta? Alho? Não. Você só vai vencer o maligno se você se sujeitar a Deus. Se você disser, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faça em mim a tua vontade. Aí você vai vencer as obras malignas. Então, todos aqueles problemas que você quer resolver na família, ali, com os filhos, né? Que hoje tem muitos pais sofrendo com os filhos, né? Que os filhos estão dando muito sérios problemas. Eu considero os piores problemas da humanidade hoje os problemas dos pais com os filhos. Os filhos que estão longe do caminho de Deus, nas drogas, promiscuidade, perversão sexual e tudo mais, estão aí perdidos. Então, esse é um mal que a humanidade está... muitos não estão conseguindo vencer porque não estão usando as armas certas. As nossas armas não é a gente ficar falando sem parar.
xingando o filho. A nossa arma é dobrar o joelho, repreender o diabo, obedecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, e aí Deus vai ouvir a nossa oração, Ele vai fazer um milagre na nossa vida, amém? Deus vai nos libertar de feitiçaria, de opressões malignas, vai nos dar cura interior das depressões, tristezas, traumas. A pessoa que foi lá, sofreu abuso na infância, Deus tem condições, Ele purifica a sua vida, Ele cura a sua alma, Ele dá uma nova vida. Então a gente só tem a ganhar quando a gente se aproxima de Deus, amém? E tem uma outra situação que fala em Mateus 12, a partir do verso 43 em diante, que fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Quando não encontra, então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e o último estado dessa pessoa se tornará pior do que antes. Então você já viu uma pessoa que se afastou de Deus e ela ficou um caco velho? Ela ficou totalmente arrebentada, porque Deus libertou ela do demônio. Ela voltou para o pecado, aí vem mais espíritos piores para ficar habitando naquela pessoa. Então ela vai precisar se arrepender, buscar a Deus, pedir perdão aos seus pecados, e esses demônios se afastam da vida dela. Então, vamos buscar a Deus, né? Não, e existem doenças, né, que vêm também por causa dos demônios que se encalacram na vida da pessoa ali, através de feitiçaria, de maldições hereditárias, né, que vem sobre a vida da pessoa, que vai passando aquela doença de pai para filho, né? E aí Jesus quebra essas maldições também. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Lucas 4,35, Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Então aqui uma expulsão de demônio. No Mateus 9,33, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então quando Jesus repreendeu o demônio daquele menino, ele voltou a falar, ele era mudo, né? Então existem doenças que estão sobre a pessoa porque tem um demônio sobre a vida da pessoa, né? E quando ela recebe libertação, ela também é curada daquelas doenças, né? Então, muitas vezes a gente tem visto isso acontecer na vida das pessoas, né? Quando nós oramos e Deus liberta. Lá, quando nós estávamos pregando lá na igrejinha lá do Pantanal, Deus usou muito a minha mãe ali também, com cura e libertação, né? E ali nós oramos por uma criança que tinha desde o nascimento, convulsões, né? Ela tinha uns 7 anos. Nós oramos e ela nunca mais teve convulsão, né? Então, nós temos que saber que Jesus está pronto para nos libertar e nos curar. E nós temos que abrir o nosso coração. Amém? Tem mais para falar, mas aí fica muito longo. Ok, pessoal? Fica com Deus.